que ou você vai acabar desgastando esse apoio, tentando melhorar isso e vai chegar a desgastar totalmente, porque ele tinha contato dente com dente, ou então você pega e dá uma enrolada, por exemplo, no paciente e fala, não, é assim mesmo, fica tranquilo, com o tempo você acostuma. Na hora que ele acostumou, nada mais aconteceu que desgastou provavelmente o dente antagonista, tá? A ponto de criar uma cava, né? Um desgaste onde na hora que ele assenta, acomoda, né? O dente antagonista ele fica desgastado e na hora que ele encosta o antagonista no dente em questão, ele toca aqui e aqui ele fica um desgaste. E aí dá a impressão de que acostumou e tá ok. Tá? Então assim, qual que é a função do nicho? Nós temos o dente aqui, tá? A gente rebaixa seguindo essas características que eu falei, né? Faz um triângulo ocupando metade da distância, né? Que é a altura desse triângulo. Ocupa metade da distância mesiodistal do dente e a base do triângulo voltada para a crista, ela ocupa um terço, né? Ocupa o terço médio da distância vestíbulo lingual e a gente faz um desgaste aproximadamente de 1 a 1,5 milímetro, dependendo de qual dente for. Por quê? A gente rebaixa isso e na hora que vier assentar minha prótese, ela assenta no mesmo nível, de forma que não vai ter interferência na oclusão. Entenderam? Muito bem. Então vamos ver aqui no nosso modelinho, aqui no caso, eu tenho um pré-molar, tá? Aqui na direita. Nós temos aqui uma vista oclusal, uma vista proximal, logo abaixo, na esquerda, e logo abaixo, na direita, nós temos uma vista vestibular. Vamos ver como seria o desenho desse apoio neste pré-molar. Ó, como eu havia dito, então nós temos aqui um triângulo, tá? Com a base voltada para a crista marginal e a altura desse triângulo ocupando metade da distância mesiodistal. Vamos ver se isso realmente está acontecendo, né? Como eu havia dito também, ele tem no sentido cérvico-oclusal, ou seja, de baixo para cima, numa vista proximal, esse apoio ele é expulsivo, né? No sentido cérvico-oclusal, o apoio ele tem essa expulsividade, ok? E numa vista vestibular, teoricamente, a gente não veria ele, porque ele estaria encoberto pelo terço vestibular, né? Uma vez que ele fica acomodado, né? O apoio se acomoda no terço médio, tá? Mas olhando aqui, é para mostrar que esse apoio ele se estende até metade do dente também numa vista vestibular, tá? Se fosse possível a gente ver dessa forma. Aqui, ó, mais uma vez mostrando para vocês, né? Eu dividi o dente no meio, provando que esse apoio ele tem que ocupar metade da distância mesiodistal. E aqui numa vista vestibular, ele ocupando também, né, metade da distância mesiodistal. Já numa vista oclusal, nós temos que a base do triângulo, como eu havia dito, né, ela ocupa 1/3 da distância mesiovestibular. Aqui nós temos a distância mesiovestibular, dividir em terços, olha aqui, 1/3, tá? A base ocupa 1/3 da distância vestíbulo lingual. Numa vista proximal, mais uma vez também provando, ó, 1/3, tá? Dividir em 3 partes. O terço médio é onde deve ficar localizado o nosso apoio. Sabendo disso, né? Nós sabemos então como deve ser o nosso nicho, ok? Pensando que tem que assentar um triângulo mais ou menos desse tamanho, com essas características, nós vamos selecionar uma broca cônica, tá? De aproximadamente 1,5 milímetro, no máximo 2 milímetros de altura, para fazer um desgaste entre 1 a 1,5 milímetros, dependendo do dente. Nós sabemos que nós vamos ter que
iniciar, por exemplo, o nosso preparo apoiando da metade do dente para a crista marginal, e assim a gente determina a altura do nosso triângulo, e em seguida a gente avança um pouquinho para vestibular e um pouquinho para distal, e determinamos então que a base vai ter 1/3 da distância vestíbulo-lingual, tá? E dessa forma, então, nós fazemos, por saber como deve ser o apoio, nós sabemos então como deve ser o nicho que vai receber este apoio oclusal. E aqui mostrando, né, que esse nicho deve ser em torno de 1 a 1,5 milímetros, justamente para assentar completamente este apoio. Uma informação interessante é o seguinte: quando se trata de dentes multiradicular, né, por exemplo, um molar, né, que ele tem de 2 a 3 raízes, não necessariamente